audiência da plataforma Brasileirinhos. Hoje continuando a nossa coluna Encontros e encontrando uma pessoa do cinema. Porque o cinema é uma forma de arte. Nessa cultura você conhece pessoas da arte, da música, da literatura, da cultura em geral. O Ale Abreu é responsável por um lindíssimo filme, um longa que já tem sido premiado no mundo todo, O Menino e o Mundo. Ele é o menino atrás desse Menino e o Mundo. Conta pra gente o que é esse filme, O Menino e o Mundo. O Menino e o Mundo é a história, conta a história de um menino, é um filme de animação, e conta a história de um menino que busca o seu pai, né? Um dia ele vê o pai dele partir e, muito angustiado, ele arruma uma mala onde ele coloca uma foto da família e então ele parte para o mundo em busca do pai dele. E à medida que ele vai circulando por esse mundo, ele vai descobrindo, né? Primeiro ele está ali no quintal dele, a gente acompanha o menino brincando, e aí depois as angústias desse menino no quintal, e à medida que ele vai viajando, esse quintal vai se abrindo para o mundo e a gente vai mostrando facetas às vezes não tão bonitas, né, desse mundo, sempre a partir do olhar da criança, tá? Ou seja, é um filme em que o tempo todo eu me coloquei muito próximo desse personagem, né? O personagem que nos conduziu, né? O ponto de vista de um menino, de uma criança. E é interessante que você falou que nem todas as facetas são bonitas, né? Porque existe essa tentativa agora da gente fazer a infância ser tão linda e perfeita, e não é verdade. E a feiura do mundo, ela pode ensinar muito também, né? Eu acho que, de certa forma, todos os meus filmes, desde os curtas, eles narram questões assim... Não que eu faça filmes necessariamente para crianças, né? Mas eles trazem crianças como personagens principais, né? São filmes que mostram questões que têm a ver com o universo infantil, sob a ótica de crianças. E sempre muito, apesar, às vezes, independentemente da linguagem, da técnica que eu uso, do tipo de um desenho às vezes até mais abstrato, como no Menino e o Mundo, são sempre questões muito realistas, né? Que se relacionam, que assim, um jeito de olhar, de discutir o que a gente está vivendo com muita honestidade e de uma maneira muito franca. Eu acho que o filme, para mim, é esse diálogo, essa possibilidade de dialogar também com as crianças, né? E você falou que então esse menino te guiou, mas que você também se sentiu um pouco como menino. O que de brasilidade você acha que apareceu nesse longa? Acho que tudo que existia em mim de brasilidade, né? É uma pergunta difícil de responder, ao mesmo tempo fácil, porque somos brasileiros, né? Mas identificar isso é um pouco mais complexo, né? E eu também nunca penso, vou fazer um filme brasileiro, então eu preciso ter muitas frutas, muito colorido, ou coisas óbvias como, né? Nada disso. Porém, e aí coisas que a gente não percebe, o quanto está contaminado de referências de Brasil, né? Até questões formais, né? Com colorido, um jeito de fazer um traço, um gesto de desenho, né? Uma tensão. E isso tudo está ali no filme. E a gente começa a perceber à medida em que a gente vai distanciando, né? Que esse filme vai ficando para trás e que eu tenho um olhar um pouco mais crítico do filme, que eu consigo enxergar. Quando a gente está fazendo o filme, a gente está muito perto dele. Exato. Né? O filme está sobre a gente, assim. E quando a gente saiu, quando eu estive em Annecy, lá nos debates e nos encontros com os jornalistas, com a imprensa, eles comentavam muito de que, nossa, é um filme muito brasileiro, um filme muito latino-americano, né? Para mim era uma coisa, nossa, para mim era um filme que estava ali muito parecido com todos os outros, né? E então você vê, muitas vezes a gente não sabe localizar isso, né? Claro, hoje eu vejo, o filme tem acho que muitos elementos da nossa cultura, do nosso jeito, dos pintores em que eu me referenciei, do quanto, enfim, uma coisa acaba referenciando a outra, né? Claro.
Isso é muito interessante porque os nossos leitores e quem está assistindo essa entrevista moram no exterior e já mora há muitos anos ou tem seus filhos, então as crianças que moram lá, por mais que elas tenham passaporte brasileiro, então que identidade que é essa? Se existe, às vezes gera um conflito, né? Eu não sei se eu sou americano, se eu sou brasileiro, mas eu acho que você é você no mundo, né? E tá me parecendo que é isso que o filme está debatendo. E quem sou eu é uma busca que vai além da questão de onde você vive, claro, se relaciona com tudo isso, né? E acho que a busca desse menino é um pouco essa, né? E aí o filme também é um filme que não claro, ele está localizado, teve como referência muito a América Latina, nasceu de um projeto que tratava da América Latina, né? A gente pode falar disso depois, era um documentário que se transformou numa ficção, onde aí surgiu esse menino e eu resolvi então descobrir a história desse menino. Então ele vem já com essa carga de um lugar, mas esse lugar está discutindo no final das contas o mundo, né? O mundo globalizado, né? E que lugar a gente se insere, que é cada um de nós nos seus países, nos lugares onde a gente nasce, como cidadãos do mundo, né? Que mundo é esse que a gente está vivendo, que a gente está construindo? Acho que o filme fala um pouco disso. Né? E não só esses brasileirinhos são cidadãos do mundo, né? Nós todos somos, porque o mundo parece estar ficando cada vez menor, mais igual, e é a gente que é diferente, realmente, essa visão. Agora, me chamou muita atenção, então, um filme sem diálogo, mas ele tem um pouco de diálogo. E daí, que linguagem é essa? Então, o filme ele nasceu quase sem diálogo, né? Ele tem poucos momentos ali, como você disse, que tem diálogos, justamente porque a gente não teve um filme que nasceu de um roteiro escrito. A gente foi encontrando o Menino Mundo diretamente na ilha de edição, né? Então eu ia criando trechos de histórias, pedacinhos do filme, animando, fazendo através de desenhos, ia tentando entender o que aquilo significava e relacionando esses pedaços. Então, acho que desse exercício eu fui sentindo que era possível resolver com a força da imagem, né? Sobretudo ali. Então, tiveram momentos em que tinha diálogo e esses diálogos acabaram permanecendo muito mais como uma pontuação, sabe? Um respiro no filme. Então o filme tem imagem, de repente ação e aquilo para, é um momento de diálogo e aquilo dá um respiro às vezes traz uma carga de tensão, né? Como na despedida do menino, em que você tem um diálogo entre a mãe e o pai. E aí, quando a gente pensou que a ideia mais legal do filme era justamente estar próximo desse personagem, de como uma criança sente o mundo, né? Então a gente pensou que talvez esses diálogos não fossem diálogos claros, né? De que daria mais então força, porque a criança ela entende o que está sendo dito de uma outra forma, não entende as palavras, mas isso também tornaria o filme muito universal, né? Quer dizer, é uma história muito universal, a história de um menino em busca do pai, né? Ao mesmo tempo que é uma história muito latino-americana, e que a gente tem no cinema latino-americano esse tema muito recorrente da busca do pai. Então, mas isso tudo foram coisas, é uma referência latino-americana que tem no filme e que eu jamais tinha pensado antes sabe, uma coisa que eu pensei, não, eu vou referenciar a América Latina com essa questão do pai. Isso percebi depois. E aí, nos momentos de diálogo, então, você escolheu Nós invertemos o português. Nós tínhamos o texto escrito em português, e aí a gente inverte. Então, menino fica oninem, adeus fica sueda. Então, a gente escreveu os diálogos, invertemos, aí os atores eles liam aquela versão em português para entender o que estava sendo dito, entender qual seria a intenção, né, qual a emoção que eles colocariam naquele texto. Aí eles aplicavam aquele mesmo jeito no texto invertido. Muito então eles passavam aquela emoção no texto invertido, né? Que pode ser passada para qualquer língua, né? A emoção é sem língua, né? E eu acho que é muito interessante, ainda não tinha mencionado isso para você. O que a gente trabalha no exterior é o português como língua de herança. Então, aquelas crianças que nasceram no exterior ou que mudaram muito jovenzinhas, elas recebem então esse português do pai ou da mãe ou dos avós e é uma herança. E isso tudo está me parecendo muito herança. Porque você quase que inconscientemente virou aquele menino e aquele menino
trocou a língua, mas continuou mantendo diversas questões de brasilidade. Acho que ninguém pode perder. Acho que tem coisas que acabam dentro da gente que a gente nem percebe, né? Exato. Que ficam quase como sonhos, assim, né? Esse filme foi feito muito desse jeito. A gente foi, na medida em que eu vou fazendo desenhos sem, digamos, pensar muito, eu acho que eu estou liberando uma carga de inconsciente, de coisas que eu sei lá de onde vem. Né? E que com certeza são coisas que eu trago, são essas heranças, né? Estão carregadas de significado, né? E aí o significado vem depois. Exato. Muitas vezes a gente dá um significado. Então, assim, é esse um pouco o processo de trabalho, né? Tá. E me diga uma coisa, não podemos deixar de ver esse filme, vamos fazer a maior campanha para todo mundo ir assistir. O que você diria sobre o cinema brasileiro hoje em dia para as crianças, assim, em termos do que está sendo feito aqui no Brasil, o que está sendo feito fora do Brasil para o Brasil? Você acha que tem um novo movimento aí voltado para crianças? O que você acha? Olha, eu acho que a gente tem sim um cinema infantil em desenvolvimento no Brasil. Eu acho que nunca tiveram tantos filmes voltados para o público infantil. Autores, cineastas que hoje a gente pode dizer são cineastas que trabalham com cinema infantil. Eu não sei se é o meu caso, porque assim, apesar de a maioria dos meus filmes são filmes, eu não penso muito assim, o filme O Menino Mundo é um filme que eu queria fazer e saiu um filme infantil, né? Quer dizer, agora no caso das animações, por exemplo, né? Eu acompanho a animação, o cinema brasileiro, desde a retomada, né, dos anos 90, foi quando eu entrei. Então, o primeiro festival que eu participei, com o meu primeiro curta, o Sirius, em 1993, foi o primeiro festival da retomada, o Festival de Brasília. Então, era um festival em que praticamente não tinham filmes, tinham debates, porque a gente não tinha produção. E aí, então, eu tive a chance de minha carreira, ela meio que, ela tem esse desenho que começa ali, na retomada. Eu sou um cineasta da retomada. Então, eu acompanhei, assim, praticamente de camarote, eu vi a evolução do cinema brasileiro, não só a evolução técnica, a evolução de linguagem, a gente descobrindo um jeito de fazer o nosso cinema com as heranças que a gente tem fortes do passado do cinema novo. Eu sinto muito o cinema novo presente no Menino e o Mundo. Então, assim, hoje a gente tem um leque de tipos de filmes que são feitos no país, muito em função da quantidade que a gente tem filmes mais comerciais, filmes mais industriais, né? Assim, filmes que buscam basicamente um retorno muito de público, né? Como assim, filmes que às vezes parecem mais novelas, assim, são as comédias e tal. A gente tem, hoje a gente pode dizer que a gente tem em produção filmes de gênero já no país, né? Filmes de terror. Todos os gostos, né? Então, assim, e a animação, ela vem crescendo muito no país. Assim, eu nunca vi a animação decair. Então, desde esse momento, eu só vejo a animação crescer. Eu só vejo os meus colegas cada vez melhores. A nossa área cada vez melhor entendendo o que é fazer cinema de animação no nosso país. Né? Então, nada como um filme depois do outro. Né? É um aprendizado para o outro. Então, eu fico feliz quando eu vejo jovens que me escrevem, jovens animadores, jovens cineastas, e que falam que meu filme é uma referência para eles, né? Acho que nada como a gente ter referência para guiar novos passos, né? Assim, acho que são como luzinhas que a gente vai acendendo, né? Cada uma dessas luzes que a gente acende vai iluminando um canto desse saguão que é o nosso, desse espaço que é o nosso cinema, né? Essa arte que a gente está descobrindo e de forma linda, né? E eu acho, assim, toda vez que eu vou no cinema e eu vejo um filme que ou fala do Brasil ou tem um ou dois artistas brasileiros trabalhando, eu saio com muito orgulho. E eu acho muito legal, porque eu acho que a gente passou daquela fase de que só futebol e carnaval que chegavam no exterior com uma beleza, com uma série. Não, acho que o cinema brasileiro está chegando com a sua identidade própria. E isso é motivo de orgulho para quem mora fora. Esse aí é meu país, é meu conterrâneo. Realmente, dá muito orgulho legal. do cinema brasileiro. Eu sinto muito, sou muito feliz de viver esse momento, de fazer parte desse momento com tantos colegas que fazem tantos filmes lindos de todos os tipos. E premiados, né? Não é só, não está sendo só vendido, está sendo premiado. O Menino e o Mundo, por exemplo, ele teve uma carreira que eu não esperava. Ele é um filme que teve sua primeira exibição pública em setembro de 2013, ou seja, um
pouco mais de um ano. Tá. E depois disso ele foi sendo convidado para inúmeros festivais. Depois que ganhou a Annecy, então isso se abriu mais ainda. Então o filme passou por mais de 150 festivais, obteve 30 prêmios. Uau! O prêmio de público e o prêmio do júri de Annecy, que é um dos festivais mais importantes, e o Brasil ganhou pela segunda vez consecutiva, né? O ano passado foi com História de Amor e Fúria, do Bolognese, e esse ano com o Menino e o Mundo. Então a gente tem 2 prêmios. Que país, sabe, poucos países podem se orgulhar de possuir, né, 2 prêmios nesse festival tão importante. Legal. E aí então, com tudo isso, o Menino ele foi levado para os cinemas aí de maneira mais comercial para mais de 80 países, né? Então foi lançado na França, está em cartaz na França, vai ser lançado na Dinamarca, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, pela HBO para toda a América Latina. Que bacana. Então o filme tá rodando muito mais do que eu esperava. Isso me dá muita esperança e força de continuar. Quando eu terminei o filme, que ele lançou no Brasil, é muito difícil essa janela do cinema, né? É muito concorrido. Quando o filme começou, ele abriu com muito pouca força, aí a gente fica com... Isso é muito chato. Não foram poucas as vezes que eu pensei em falar, não, esse é meu último, eu não vou seguir porque não faz sentido. É muito trabalho, não faz sentido chegar aqui e não ter, né, não encontrar público. Quando o filme conseguiu encontrar um caminho no mundo, né, isso me fez ver que o cinema brasileiro já tem um caminho no mundo aberto, e que se não tem, a gente está abrindo. Está abrindo. E que agora sim, eu posso pensar em fazer os meus filmes, não pensando só no Brasil. Eu posso fazer os meus filmes pensando em todos esses mercados que acolheram tão bem o Menino e o Mundo. Parece que a vida está imitando a arte, né? Tá me parecendo um pouco o caminho também da história do Menino e o Mundo, né? Eu não tinha pensado nisso, mas tá um pouco ele tá assim, correndo por aí, tá com as perninhas próprias. Um filme que já tá seguindo. Às vezes eu tenho notícias dele, sabe? Agora eu já não acompanho o Tom de pé. Já é um jovem, né? Ele tá seguindo. É muito legal, de vez em quando chegam notícias, assim. Eu recebo, o filme tá estreando lá na Dinamarca. Eu não sabia disso e fico muito feliz de ter essa... Não, isso com certeza dá muito orgulho, e pra gente também que assiste. Muito obrigada, Lê. Obrigado, gente. A gente vai fazer o possível para ter a programação no nosso site, então onde quer que você esteja, você vai saber que o filme está em cartaz lá. Então, até a próxima, não perca o próximo episódio.